Como eu falei para vocês, aqui na videochamada de hoje, está com a gente a doutora Cláudia da Costa Parente, que é pediatra. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Quirino. Boa tarde a todos os telespectadores. Tudo bom? É um Tudo prazer jóia. estar aqui falando com vocês. O prazer é nosso. A gente tem tanta coisa para conversar, mas antes eu pediria que você Bastante. fizesse um breve resumo da tua vida, onde você se formou, quanto tempo você está aqui em Itapetininga, para o pessoal te conhecer melhor. Eu estou um tempo bom já na estrada, né? Eu me formei em 95, na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Daí fiz especialização lá em pediatria, em UTI pediátrica. E desde 2000 que eu atuo como pediatra aqui na cidade de Itapetininga. Adotei essa cidade como minhas filhas nasceram aqui, são itapetininganas, e eu e meu marido, também médico, viemos para cá no final dos anos 90, desde 2000 estou atuando aqui em Itapetininga. Sou médica cooperada também da Unimed há muito tempo, trabalho como coordenadora médica da Atenção Integral à Saúde, que é um plano muito interessante que a gente tem, né, no ambulatório da Virgílio de Resende, e estamos aqui à disposição. Legal. Eu tomei a liberdade de falar com a Cláudia, que eu vou chamar ela de você, para que a gente possa... Não, fique à vontade. Fique mais à vontade para a Prefiro. gente conversar. Eu tenho assistido os seus vídeos no YouTube e eu percebi que você bate muito na questão do diálogo entre pais e filhos, entre a assimilação dos pais com a realidade dos filhos. Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Então, a gente percebe, que nem eu falei, eu já estou há muito tempo na estrada, e a gente percebe uma mudança de comportamento dos pais em relação aos filhos, né? Muita coisa antigamente que não tinha abertura para um diálogo, hoje em dia os pais estão mais atentos a isso, e é muito importante. Tem até uma linha de educação que a gente fala que é disciplina positiva, tem um pediatra espanhol muito importante, o Carlos Gonzalez, que fala sobre isso, sobre você criar seu filho com apego, né? A criança, ela é um ser individual, ela é uma pessoa, ela tem sentimentos, ela tem ideias, ela não é um filhote seu, né? Ela não é uma reprodução do que você deseja, as suas expectativas. Então, a gente tem que entender a individualidade da criança, a gente tem que estar atento para escutar o que eles têm, né, a nos dizer. Não é assim, na minha casa é desse jeito, eu faço assim, educo desse jeito e pronto. Não, porque eu sou um pai para uma criança e, de repente, para um outro irmão, eu vou ter que ter um outro comportamento. Então, tem que ser um relacionamento, lógico, o pai, a mãe, hierarquicamente, tem que impor a disciplina, tem que educar, mas tem que ser um relacionamento de muita escuta mesmo, né? A criança dá sinais do que ela precisa, quais são as necessidades, né? Eu digo que a criança pede para ser educada. Existe ainda existe nos tempos atuais pais, isso parte muito do homem, principalmente, né? Ele geralmente deixa para a mãe, para a mulher educar os filhos e... Infelizmente, sim. Infelizmente é assim. Mas ainda existe essa falta de atenção de um pai ou de uma mãe para uma criança? Ou ainda existe muito isso do homem chegar e falar, a educação é com você e eu não quero saber disso? E tem muito disso ainda? Então, né, é uma boa pergunta, Quirino, porque o que acontece? Antigamente, o distanciamento dos pais com os filhos, lógico que isso é de uma forma generalizada, mas sempre teve pais atentos, mães atentas. Ele se dava por quê? Se acreditava que para você educar os seus filhos, você tinha que impor uma disciplina, você tinha que ser autoritário. E não é, né? Você não precisa ser autoritário, você tem que exercer autoridade. E autoridade não exclui diálogo. Você pode ter diálogo e exercer sua autoridade, né? Então, antigamente era mais um distanciamento, porque se acreditava que é assim que se educa, né? Não era um erro, era um reflexo de uma geração. Atualmente ainda existe, sim. Existe o distanciamento e a falta de atenção, mas por outros motivos. Infelizmente, nós estamos, assim, no mundo de muitas distrações, né?
de muito corre-corre, e a gente tem muitos casos de pais que estão no mesmo espaço físico, mas não estão presentes, né? Existe até vários memes no Facebook que a gente vê o pai direto no celular, não atento para o que o filho está falando, né? A mãe também direto no celular, interagindo nas redes sociais, e de repente a criança está ali como um acessório, né? A criança está como um anexo. E a gente precisa ter um tempo de qualidade, um tempo para a criança, para baixar no nível da criança, para conversar com ela, para escutar o que ela tem a dizer, né? Uma interação real, né? Não é estar presente fisicamente, né? É estar presente em disposição, né? Em disponibilidade. Então, hoje em dia ainda existe esse distanciamento, sim. Até por conta de outros motivos, né? Não tanto por achar que tem que impor a disciplina ou por autoritarismo, mas por displicência mesmo, né? Mas muita gente mais antiga diz assim, você já ouviu falar? Porque, aliás, no seu caso... Eu tenho muito contato com avós. No seu caso, eu acho que além de pediatra, você também tem que ser uma boa psicóloga, né? Mas assim, muita gente fala assim, não, mas no meu tempo era diferente. O meu pai, minha mãe, só no olhar eu já sabia que tinha que fazer isso, fazer aquilo, tinha que me calar. Muita gente fala isso hoje, que hoje a família está um pouco desestruturada por causa dessa falta de autoridade, vamos dizer assim. Então, é real. No tempo dessas pessoas, realmente era assim. Isso não quer dizer que necessariamente isso é bom ou se isso é ruim. É uma condição, é um momento, né? A gente não pode julgar o que uma geração fez ou deixou de fazer. Era uma outra realidade. Eu não sei se realmente foi tão bom nesse tempo só olhar e a criança ter medo. Porque os adultos de hoje foram criados pelos adultos de ontem que só olhava, né? E já impunham medo e não tinha diálogo. E a gente vê toda uma geração atualmente que também não está muito estruturada e tem dificuldades para exercer esse diálogo com seus filhos, né? Então, assim, não dá para a gente colocar como certo ou errado. Era uma questão da época, né? Eu não sei se impor medo é uma maneira de educar, eu não acredito nisso, né? Eu acho que você pode exercer sua autoridade pelos exemplos, né? Pela sua postura, né? Pela sua coerência perante seus filhos. A criança é uma esponja que está absorvendo tudo o que a gente fala, né? Tudo que a gente faz. Então, adianta a gente falar uma coisa e agir de outra forma. Então, assim, antigamente era diferente. Estava certo? Estava errado? Não sei. Talvez não estivesse tão certo, porque temos tantos problemas com os adultos atuais, né? E também o extremo oposto, eu também acho que não tenho visto muito benéfico, não. Porque criança, sim, precisa de limites, né? Criança precisa de ter uma ordem. Eu até falo que a criança mais infeliz do mundo é a criança sem limites. A criança precisa ser regrada, né? Às vezes eu brinco aqui no consultório, as mães falam, eu não consigo pôr o cinto na cadeirinha. Eu falei, quando tiver 15 anos, quiser pegar seu carro ou bebê, você vai deixar? É de criança que a gente cria as normas, as regras. Então, disciplinar e impor limites é muito diferente do que fazer ter medo, do que impor autoritarismo. Um bom diálogo e uma boa conduta como pai e como mãe faz a criança assimilar muito melhor, né, a educação, né? Eu só queria fazer uma observação, que essa questão da autoridade dos pais, quem mais sofria eram as meninas, né? Porque os meninos tudo podiam, as meninas nada podiam. Um exemplo básico é assim, o menino podia namorar quem quisesse, a menina já tinha que levar o namorado para que o pai e a mãe conhecessem para serem aprovados, principalmente pelo pai, né? Então, e aí a gente fica pensando, né, que é outra bandeira, não é uma questão de falar aqui, mas é porque nós vivemos até hoje em dia numa sociedade mais machista, né?
E que nem a gente não pode culpar os pais de antigamente. Eles achavam que estava zelando por suas filhas, que era assim que se fazia, né? Mas como que meus filhos vão namorar com quem quiser se as minhas filhas não podem namorar com quem quiser, né? Então fica uma via que não é de mão dupla, né? Eu acho que tem que ter a conversa, tem que ter o diálogo, tem as normas, né? Tem família que é mais religiosa, tem família que é menos, mas a gente tem que educar nossos filhos de uma maneira igual, né? Tanto homem quanto mulher. E ter segurança que a nossa educação foi tão boa, alicerçou tanto, né, esses cidadãos, que eles vão saber fazer boas escolhas. Eles vão saber se relacionar de uma maneira adequada, eles vão ter um bom comportamento perante os outros, né? Então, eu acho que reprimir muito, segurar muito, às vezes é um pouquinho de insegurança quanto à educação que a gente passou. E quando a gente escuta bastante, a gente sabe o filho que a gente está criando. A gente sabe a personalidade, a gente sabe onde tem que intervir, né? A gente tem que tentar ser mais igualitário possível, né? Meninos e meninas são iguais, né? E eu gosto sempre de citar exemplos do dia a dia da gente. Eu tenho um amigo que hoje ele não se dá com o pai dele. O pai dele já está com uma certa idade, mas ele não se dá com o pai. Porque ele foi educado numa educação muito rígida, tanto na parte religiosa, como na parte assim de social mesmo, né? Ele teve que aprender a trabalhar cedo, o pai exigia que ele trabalhasse cedo, tal, aquela coisa toda. Só que passou o tempo, o pai deixou de viver com a mãe dele e foi viver com uma outra mulher. E isso até hoje ele não aceita, doutora. É complicado, né? Talvez ele tivesse aceitado de uma maneira melhor se ele tivesse sido criado com mais apego, com mais diálogo, né? Como eu posso impor tantas normas, não julgando, né, a vizinha, como eu posso impor tantas normas, ser tão rígido com meu filho, ao mesmo tempo que eu sou um indivíduo, eu tenho falhas, eu tenho erros. Os pais precisam se colocar perante os filhos como pessoas que falham também, né? Somos todos humanos. E dá direito da criança a falhar, né? Quando uma criança faz uma coisa errada, a gente não pode julgar a criança e falar, você é isso, você é aquilo. Você é um menino legal, mas nisso que você fez não foi muito bom. E explicar, não foi bom por isso a gente sempre tem que julgar os atos que não estão de acordo, não a pessoa em si, né? Então, às vezes, o excesso de imposição, de regra, é uma insegurança que a gente traz, né, dentro da gente. Eu sou mãe de 2 meninas, são adolescentes já, uma tem 21 anos, outra 18, e eu errei muito também, né, nesse processo de querer aprender. O que a gente tem que saber é que as crianças também têm que ensinar, né? Não é assim, eu já sei tudo e vou comentar com e vou ordenar meus filhos e eles não sabem nada. Eles também ensinam pra gente, né? E talvez o seu amigo fosse mais tolerante com o pai dele se ele tivesse sido criado de uma maneira mais livre, né? Então, aí voltando a falar sobre esse diálogo, que no seu vídeo também você fala muito assim, que a gente tem que acompanhar, os pais têm que acompanhar o crescimento da criança, né? E nessa questão do crescimento, às vezes eu percebo, doutora, que muitos pais querem que a criança seja uma coisa que eles querem que a criança seja, mas que a criança não quer. Por exemplo, eu vejo muita criança atarefada até o último, porque tem que ir na natação, jogar futebol, estudar inglês, sei lá, fazer teatro, e assim por aí vai, né? Será que também não estamos exigindo muito das nossas crianças? Você tocou num ponto muito importante, que até a Sociedade Brasileira de Pediatria tem falado sobre isso. Você já viu criança ansiosa, criança com estresse? Nossas crianças estão ficando ansiosas, estressadas, deprimidas, que seriam doenças psiquiátricas próprias das atribulações da vida adulta, né? E por que isso? Por que a gente... E o tempo de pegar, ficar olhando para o céu à tarde, ou brincando com o cachorro,
o tempo de, né? Hoje em dia, acho que nenhuma criança sabe o que é contar estrela, por exemplo, né? E como isso é importante para o aprendizado, né? A observação, o ficar quieto um pouquinho. Como que uma criança pode ter uma agenda, né? Como a criança pode ter uma agenda cheia? A agenda cheia estressa até a gente que é adulto, né? Então, sim, uma questão que tem sido muito discutida é o excesso de tarefas, né? E de exigência que a gente tem feito com as nossas crianças, né? Tem se preocupado muito em competição, em formação, né? Tem que aprender inglês. Não, inglês só, hoje em dia, nem é suficiente, tem que ter 2 línguas, tem que ser um super atleta, tem que tocar um instrumento. E quando que a gente vai criar bons cidadãos? Como que a gente faz para criar um bom homem, uma boa mulher? Nossos filhos não são máquinas, né? E tem criança que tem muita aptidão física, que legal, mas tem criança que odeia. Lógico que exercício físico é importante, mas a gente tem que ver as aptidões dos nossos filhos. Perguntar, você quer fazer? A criança, quero. De repente, 2, 3 meses que ele se enjoou. Deixa, né? Não insiste. Tem que ter tempo vago no dia da criança. A criança tem que ter tempo até para formular o aprendizado dela, né? Então, é um problema muito grande hoje em dia mesmo esse excesso de exigência. Isso é totalmente antipedagógico. Até, assim, mais as professoras, as pedagogas podem falar até melhor do que eu sobre isso. Mas é estressante mesmo, né? O que a gente está querendo criar, né? Filhos felizes ou filhos competitivos, né? A gente não está criando pessoas para o mercado, a gente está criando seres humanos, né? Tá certo. Tá vendo, você que está assistindo o programa aqui hoje, a gente chega à conclusão que os pais é que precisam ter mais cuidados do que as crianças. Você já conhece o Santo Cuidado? Não? O Santo Cuidado é uma clínica de atendimento de reabilitação domiciliar que leva o profissional de saúde até a sua casa. Vamos ver. Agora Itapetininga conta com uma clínica de atendimento, reabilitação e cuidados domiciliares. Somos a Santo Cuidado e podemos levar até o conforto de seu lar diversos serviços clínicos e procedimentos. Atendimento médico, cuidadores de idosos, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, entre outros profissionais. Ofereça um santo cuidado a quem você ama. Santo Cuidado. Amor em cuidar. É isso aí, o Santo Cuidado. Estamos com a doutora Cláudia da Costa Parente, pediatra. Nós estamos conversando um pouquinho sobre o trabalho que ela faz e a questão aí dos cuidados com os nossos filhos. Doutora, obrigado por estar esperando a gente aí. Vamos continuar nosso assunto. Nós estávamos falando sobre o acompanhamento que os pais têm que ter com seus filhos. E eu queria até dar um exemplo pessoal. Uma vez me perguntaram o que eu achava o maior obstáculo que uma pessoa pode ter na sua vida, né? E eu dizia assim que o maior obstáculo que uma pessoa tem na vida, eu ainda penso assim, é a timidez, né? E porque eu fui uma pessoa muito tímida, sofri com isso. E essa timidez, ela causa até uma certa ansiedade nas pessoas. Eu queria que você comentasse sobre isso, doutora. Olha só, você foi tímido e agora é apresentador de TV, querido. Você vê que evolução? Pois é. Então, a timidez eu acho que deve dificultar muito a vida das pessoas mesmo. Eu também fui tímida, eu fui uma adolescente muito tímida. Dizem que não parece também. É sempre assim, O que acontece? Eu acho que a timidez, lógico, tem característica de personalidade, a gente percebe que tem crianças que são mais resguardadas e tem que ser respeitado isso, né? Que são mais tímidas, mas tem muito também de insegurança. E é aí que o papel do pai, da mãe, para elaborar a autoestima da criança é importante, né? Quando eu dou uma bronca num filho e falo, você não faz nada certo, você fez isso de novo, como pode? A criança, ela acredita no que falam para ela, né? Se um pai e uma mãe repetidamente falar, você não aprende, ou você não serve para isso mesmo, a criança vai acreditar, ela vai espelhar, ela se enxerga pelo que os pais falam.
E se a criança não formar uma autoestima boa, ela não vai conseguir se posicionar perante o mundo, né? E vai ser tímido mesmo, né? A gente tem várias outras questões sociais, não é só dentro da família, mas a família tem um papel fundamental de ser o alicerce, né? Da criança acreditar nela, da criança se acreditar capaz, de se acreditar boa naquilo que faz, né? Então, acho que muito da timidez, a timidez patológica, que a gente fala não como característica de personalidade, vem de uma criação que a gente não estimula a autoestima, né? E, infelizmente, às vezes os pais nem faz isso porque querem, né? É que no dia a dia eles não se atentam. Como um comentário, como uma falta de elogio ou como uma crítica na hora errada pode ser decisivo, né, na criação dessa personalidade. E é um sofrimento mesmo, né? Pois é, mas aí a gente pode dizer assim que ela provoca a ansiedade, e a ansiedade, a pessoa só se cura da ansiedade quando ela for mais segura de si? É que assim, a ansiedade tem várias causas, né? Mas lógico que se você é uma pessoa tímida, uma criança, né, principalmente que é tímida, que tem uma autoestima baixa, quando ela vai ser exposta a algum evento, ela já fica muito ansiosa. Por exemplo, uma criança tímida, o primeiro dia de aula de uma criança tímida é uma tortura. Ele imagina um monte de coisa. Eu não conheço essa professora, e tem taquicardia, que é sintoma de ansiedade, e tem criança até que, tadinha, explica que fica com a garganta doendo, tem alguma coisa na garganta, tudo sintoma físico de um estresse, de uma ansiedade. Então, assim, a ansiedade relacionada a uma insegurança, se eu melhoro minha timidez, eu vou ficar menos ansioso, porque eu sei que aquele ambiente não vai me fazer nada de mal. É mais um primeiro dia de aula, não é a mesma professora, mas vai ser outra professora, eu vou conhecer ela, eu vou conversar com ela, eu vou ter novos amiguinhos, né? Então, a ansiedade relacionada à insegurança e à timidez, ela vai melhorar a partir do momento que você tiver mais autoestima e acreditar mais em si, né? Mas existem outras causas também de ansiedade que não é só relacionada à timidez, né? E a gente vê muitos jovens, muitas crianças com muita ansiedade hoje. Acho que talvez pelo estresse da vida também, enfim, uma série de coisas. Daí, uma coisa que eu queria que você falasse também, que os pais, eles têm que acompanhar a criança em tudo, né? E uma coisa que aconteceu até comigo, eu ia muito mal na escola, muito mal. Tirava nota baixa sempre, não gostava de estudar e tal, mas gostava de ir na escola. Tanto é que se a gente fosse fazer um levantamento curricular, eu tinha pouquíssimas faltas. Eu gostava de ir na escola, mas o meu desempenho em notas, né, em conhecimento, era baixo. Acontece muito isso também, né? Tem que acompanhar, ver o que está acontecendo. Também os pais, acredito eu, tem que estar atento às possíveis queixas que as crianças têm, ou de repente reclama muito de dor de cabeça, ou dor no ouvido, dor nos olhos, dor de garganta, né, doutora? Porque assim, né? O que acontece? A saúde, ela é um conjunto. A saúde, ela não é só orgânica, né? Você tem que ter uma saúde mental, um bem-estar. E o problema da criança é que a criança tem dificuldade em comunicar, né? Comunicar o que está sentindo. Por exemplo, você falou que você não ia bem na escola. A gente sabe que muitas crianças não vão bem na escola, de repente, porque tem um problema visual e não estão com o óculos correto, né? Tem muitas crianças que não estão indo bem na escola porque, diferente de você, não tem um ambiente, não se sente seguro, ou está sofrendo algum tipo de discriminação, algum tipo de bullying. E muita gente fala que bullying é mimimi, mas não é, né? Você rotular tudo como mimimi não estar atento à dor do outro, né? Bullying é uma coisa séria, né? Bullying é uma coisa que existe, sim, e que gera muito problema no desenvolvimento, tanto de quem sofre bullying, e da pessoa que pratica o bullying, né? Alguma coisa está errada com essa criança também, que é o opressor. Então, assim, a gente tem que estar atento para a criança, e é mais difícil, porque a criança não vai falar assim, olha,
eu não gosto de estudar porque eu acho que eu não estou enxergando bem, né? Ou então a criança fala que sente mal na hora de ir para a escola, tem dor de barriga, a gente fala, é frescura. Não, às vezes essa dor de barriga é um sinônimo de ansiedade, tem criança que vomita, né? Então a gente tem que estar atento aos sinais, e isso que é a dificuldade de ser pai e mãe. Eu acredito que quase todo pai e toda mãe, eles querem acertar. Todos querem acertar, né? Então a gente não pode ser, como pediatra ao longo dos anos, eu percebi que não existe muito fórmula pronta, né? A gente como pediatra, como psicólogo, a gente está para conduzir, para apoiar, mas cada pai, cada mãe vão encontrar o seu caminho, né? Eu não sou dona da verdade, mas o que precisa ser feito é estar atento aos sinais. Uma criança sempre dá sinal quando alguma coisa não está certa. Ela dá sinal ou fazendo xixi na cama, ou vomitando na hora de ir para a escola, ou é uma criança que de repente tem um comportamento super extrovertido e de repente começa a ficar choroso, tímido. A criança não consegue verbalizar, ela não consegue falar, eu tô assim por isso, por isso, por isso, né? Então a gente tem que estar atento aos sinais, tanto físicos, como você falou, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, quanto os sinais mais sutis, né? Os sinais de comportamento, né? Não é normal uma criança que já não faz mais xixi na cama, de repente começar a fazer xixi na cama todo dia, né? Não é normal uma criança que sempre foi feliz, contente, e de repente chora. Então, a gente tem que sempre valorizar. Nunca é frescura, nunca é mimimi, né? Nunca, isso vai passar, nunca é desculpa. A criança, mesmo quando quer dar uma desculpa de dor para não ir para a escola, ela está querendo te comunicar algo, né? Então, a gente tem que estar atento, sim. A gente tem que entender que isso faz parte da saúde. Às vezes a gente vai no pediatra só para ver se está ganhando peso, se está se alimentando bem, né? E esquece de questionar esse tipo de coisa, né? E o pediatra está aqui para ser um primeiro contato, né? É lógico que casos mais complexos, a gente vai encaminhar para um profissional especializado, um psicólogo, né? Às vezes uma fono, tem criança que tem muita dificuldade para falar, fala errado, né? Então, nós, como pais, que somos os veículos, né, para ouvir e para ajudar essas crianças, né? Mas conta pra gente o segredo do negócio. Como que você consegue tirar da criança que tem dificuldade de transmitir isso aos pais, você consegue tirar isso da criança? Aí você fez a pergunta de $1 milhão que nem eu sei como responder. Eu brinco que mãe tem uma formiguinha embaixo da orelha e é intuitiva. A gente tem que ter intuição, né? A criança, por exemplo, não quer ir para a escola de jeito nenhum. Ter um diálogo sempre aberto com a professora, com a diretora, né? Com a coordenadora, acompanhar essa criança, observar no dia a dia. A criança às vezes dá sinal numa brincadeira, né? Tem criança que às vezes está brincando de boneca e com uma boneca e outra começa a falar, sua idiota, sua gorda, né? As menininhas sofrem muito com isso já desde cedo, que é um pecado. Então, às vezes, a criança está replicando naquela brincadeira o que ela escuta. Então, toda brincadeira da criança, toda queixa da criança, ela tem que ser escutada. Os pais, às vezes, não vão conseguir interpretar isso, mas eles vão entender que tem um problema. E aí, vai procurar o profissional, vai procurar o pediatra, está fazendo xixi na cama. De repente, eu vou investigar se essa criança não está com problema urinário, isso, aquilo, e vou perceber que a criança organicamente está super bem. Ué, qual que será que é o problema? Né? A gente já observa a interação do pai, da mãe com a criança dentro do consultório, e às vezes eu fazendo todos os exames falo, não, será que não era legal a gente, né, às vezes eu peço uma cartinha da diretora, da orientadora pedagógica, para me falar como está essa criança na escola. As professoras, hoje em dia, infelizmente, com essa ausência da escola, isso está mais prejudicado, porque escola, professor, também é uma rede de apoio para a criança, né? Então, essa comunicação com o ambiente escolar, que é um ambiente de proteção para a criança, está mais dificultado agora por conta da pandemia. Mas a gente vai tentando juntar as peças do quebra-cabeça, né?
A gente investiga alguma coisa orgânica e a gente tenta se comunicar com a escola. A gente percebe que tem alguma coisa emocional, a gente encaminha para um psicólogo, que também tem que parar de ter esse preconceito, esse estigma com psicólogo, né? Tem muitos pais que falam, doutor, vai levar para o psicólogo, mas meu filho é normal. Lógico, ele é normal, e como uma pessoa normal, ele tem problemas emocionais também, né? Tem que ir no profissional adequado. Ou vai ver que a criança está com muito problema porque não consegue se expressar, a gente conta com uma fono, né? As fonoaudiólogas também são... A gente tem que trabalhar em equipe, né? Psicólogo, fonoterapeuta ocupacional, psicopedagogo. A gente precisa trabalhar em equipe com esses pais, né? Mas descobrir o que a criança tem não é tarefa fácil, não. Bom, você estava falando... você estava falando da questão dos professores, né? Que por causa da pandemia deixam de ser um auxílio importante para os profissionais. Vamos falar um pouquinho da pandemia. Como educar a criança agora nesses tempos difíceis, doutora? Criançada tudo na casa, sem poder curtir os amigos, ir na escola, enfim, ir no clube. Esse é um assunto que tem causado muita preocupação na Sociedade Brasileira de Pediatria no geral, né? No setor da educação, porque a escola não é só o ambiente do aprendizado formal, aprender a ler, escrever, né? Ela é, que nem eu disse, uma rede de apoio também. E nessa questão, a gente não ficou muito atento para o problema emocional, como as crianças estão levando essa pandemia, né? O que isso vai repercutir como sequela mais para frente? Que tipo de adolescente, de adulto vai ser, né? Porque a interação social, a escola... Lembra que a gente ouvia quando era pequeno que a escola é a amplitude da família, é uma família ampliada, né? E você perdendo esse convívio com seus amiguinhos, com seu professor, tem criado muita ansiedade em criança. E isso tem estudos já comprovando, né? Aquilo que eu falei de fazer xixi na cama, aumentou muito a criança que está fazendo xixi na cama, síndrome de ansiedade, crianças deprimidas. Aqui no meu consultório tem criança que engordou 10 quilos em um ano. Imagina para uma criança pequenininha engordar 10 quilos, né? O aprendizado formal, então, nem se fala. Será que vai ser um desafio a gente recuperar esse tempo perdido, né? As mães, por mais atenciosas, por mais que tente colaborar, os pais também, é difícil você acompanhar uma aula online, né? É difícil você fazer um papel que você não tem pedagogia para isso. Então, a educação, a escola, ela tem que ser vista como um serviço essencial, né? A posição da Sociedade Brasileira de Pediatria é que tem um retorno das aulas presenciais, embora isso tenha que ser facultativo, porque tem mãe e pai que não se sente seguro e a gente entende isso, né? Mas tem vários estudos que respaldam a gente para saber que, diferente do que se pensava no começo, as crianças não são as maiores transmissoras do vírus, né? Essas variantes novas do vírus, elas não estão sendo mais agressivas em criança, né? Então, a mortalidade dentro da infância por coronavírus é 1% de todos os casos de morte, né? Internação, 2%, 3% de todos os casos. Então, assim, a gente sabe que a criança não é a vilã nisso, não era a principal responsável por transmitir. A gente sabe que se a escola tiver um ambiente seguro, e aí para as escolas públicas a gente sabe que é muito mais difícil, né? Porque as crianças foram afastadas das aulas, mas não foi mudado nada na infraestrutura dessa escola. Então, a gente sabe que se a escola estiver seguindo bons protocolos sanitários, seguindo aquilo que o plano, né, do governo, o Plano São Paulo fala de não lotar as classes 35%, turmas alternadas, a transmissão, ela não é um ambiente escolar que vai ser o responsável por uma nova onda, né? Já existem estudos na Espanha que vê que depois que as crianças voltaram às aulas, não aumentou a incidência nessa faixa etária, né? O responsável pela segunda onda, infelizmente, são os jovens, né, de 20 a 29 anos, né, são as baladas, né, não são as escolas, não é o comércio, né,
Infelizmente, temos muitos sacrificados nessa pandemia, né? O comerciante, a economia informal, os alunos, os estudantes, mas sem o apoio da escola, realmente as crianças estão em situação de vulnerabilidade, né? Tem criança que depende da escola para ter uma refeição no dia, tem criança que fica mais sujeita à violência doméstica, né? Fica o dia inteiro em casa, os pais às vezes desempregados, desestruturados, alcoolistas. Então, assim, o índice de violência infantil tem aumentado muito, isso é estatístico, né? A questão da alimentação, e fora a defasagem, né? Nosso país já é tão desigual que você não pode comparar o ensino privado com o ensino público. Essa defasagem, essa diferença vai aumentar. Tem muitas crianças que não têm acesso a redes sociais, né? A ensino digital. Como que vai fazer? Vai aumentar esse fosso, vai aumentar essa distância, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria e eu, pessoalmente, como pediatra, como mãe, sou favorável à volta às aulas presenciais, sempre sendo uma decisão dos pais, obviamente, né? É facultativa essa volta. A escola tem que continuar oferecendo o ensino online também, mas tem que priorizar as crianças do ensino básico, que estava na fase de alfabetização, crianças vulneráveis, crianças em situações de risco, né? É uma situação muito difícil que nós estamos vivendo, né? Não tem verdades absolutas, né? Alguém tem que pagar o pato, né? E como você falou, o comércio principalmente e as escolas estão pagando essa conta aí que, enfim, a gente não sabe se é tão justo assim. Que toda uma futura geração, né? Toda uma futura geração, porque a gente não sabe. Isso daí vai ter até um impacto econômico mais para frente, né? Porque se eu não tenho um bom ensino formal, se eu não tenho crianças que aprendam a ler, né? De acordo, né? A gente já tem um alto índice de analfabetismo funcional, né? As crianças leem e não interpretam aquilo. Então, até como índice econômico mais para frente, uma sociedade toda vai sofrer, né? Com essa falta da escola. A escola é muito importante como alicerce para as nossas crianças, né? E está fazendo muita falta. Elas pedem, né? As mães, quando tem que assinar o papelzinho se vai voltar ou não, eu vejo aqui no consultório as mães falam, por favor, mãe, deixa eu voltar. Então as crianças estão pedindo. Já viu isso, querido? Criança pedir para ir para a escola? Tá todo mundo pedindo. Verdade. E a gente teve, você falou da violência doméstica, a gente teve o caso do Henry aí que ficou aí, está sendo falado aí, mas eu não quero tocar nesse assunto porque até é revoltante para a gente ficar comentando um assunto de um cara que é vereador no Rio de Janeiro e autoridade pública. Como é que votaram o nome desse? Então, porque quando a gente vota, a gente não sabe quem né? Eles na campanha são... Mas é um assunto que me toca muito, né? Eu fico até, não é com lágrimas nos olhos, porque assim, o Henry, ele está sendo falado porque ele o padrasto dele era um vereador, mas a gente que trabalha em pediatria, eu já trabalhei muito tempo na rede pública, se bem que violência tem em todas as esferas, em todas as classes sociais, né? Só fica mais escondido nas classes sociais mais altas. A violência doméstica, a violência no geral, ela é cotidiana, ela é rotineira na vida das crianças, né? E é muito mais frequente do que a gente pensa. As crianças sofrem, né? E a gente não tem, e a gente como sociedade, a gente tem um papel nisso. Os pais têm direito sobre as crianças, mas o Estado tem que olhar isso. Então, a gente tem que ter uma rede de apoio, tanto que a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, desde 1990, é um bom estatuto que tem que ser cumprido. Porque na hora que o pai e a mãe estão exercendo um ato de violência, a gente tem conselho tutelar, os pediatras têm que estar atentos, a gente tem que ter normatização, né, para perceber como que uma criança está sofrendo. A gente tem que colocar a boca no trombone, a gente não pode se omitir. É pai e mãe, às vezes não é assim. Infelizmente, a gente tem algum preconceito, às vezes até cultural, institucional, não. É o jeito que está criando, e a gente não sabe o que acontece em quatro paredes, né? A gente não sabe o que acontece. Mas a violência em crianças acima de 5 anos no Brasil é uma das principais causas de morte, ninguém sabe disso.
mas isso é estatístico. Lógico, outros tipos de violência também, né? Trânsito, violência de tráfico de drogas, violência de sexualização das meninas, mas a violência dentro do lar, infelizmente, culturalmente é muito constante, né? E a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que fazer alguma coisa. E longe da escola, as crianças estão mais vulneráveis a sofrer violência, né? E essa violência é infantil e também com as mulheres. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda de programa, gente. O assunto está tão bom, viu, Cláudia? Obrigada. Eu queria então abordar, nós temos tempo ainda para conversar mais. Eu queria que você abordasse o seguinte. Hoje nós estamos com uma total modernidade aí, que muita gente fala assim que a família, quando não está bem estruturada, ela está perdendo espaço para essa modernidade. O que é essa modernidade? É o celular, a internet, a televisão, né, e as redes sociais, que têm informações, na maioria das vezes, fake news, onde as crianças, as pessoas, mas vamos falar das crianças, acabam acreditando em verdades mentirosas, né? Como trabalhar isso, doutora? Os pais estarem atentos a isso. Porque, como você falou, não adianta o pai querer ficar atento à criança também, se ele também está preso ao bendito celular, né? Por favor, eu queria que você falasse sobre isso. Então, isso é uma outra preocupação muito recorrente entre os pediatras, né? Existe até algumas normatizações do tempo que uma criança pode ser exposta às telas, que a gente fala, ou celular, ou televisão, ou computador, né? Infelizmente, o ambiente da internet é um ambiente desconhecido, né? Tem até uma frase que fala: você não deixa o seu filho de 4 anos atravessar uma avenida sozinho, ele não sabe atravessar essa avenida, né? Como que você deixa navegar na internet? Você não está policiando, você não está vendo. Então, tem algumas normas, alguns protocolos que falam que você não pode expor criança a nenhum tipo de tela antes de 2 anos de idade. Isso prejudica muito o desenvolvimento cognitivo da criança, né, comportamental. Então, o que a gente vê hoje é que, às vezes, o celular, né, as galinhas pintadinhas da vida, os programinhas infantis, eles funcionam, às vezes, como babá eletrônica. Eu não sei se você já teve uma experiência, querida, de a gente ir num restaurante, agora não, por causa da pandemia. E é terrível, porque antes, o que a gente fazia com uma criança no restaurante? A gente ensinava a sentar no cadeirão, ensinava que tinha que ficar um pouquinho quietinho enquanto a comida não chegava, dava alguma coisinha, levava uma coisinha saudável para a criança ir beliscando e inserindo ela socialmente. O que a gente vê hoje? Um tablet desse tamanho em frente da criança, a criança hipnotizada lá, funcionando como uma babá eletrônica. Então, a comodidade de você colocar a criança na tela gera muito prejuízo no desenvolvimento dessa criança e depois que você não vai ter controle sobre isso. Eles são espertos, eles estão crescendo no mundo digital. Eles sabem navegar melhor do que ninguém, né? Eu vejo isso, minhas filhas me ensinam muita coisa, eu falo, eu sou analógica, né? Mas a gente não pode deixar essa criança sozinha no ambiente da internet. A gente tem que monitorizar, a gente tem que colocar regras, né? A gente tem que colocar horário. Então, existem alguns protocolos, algumas normatizações, até pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala do tempo de exposição dessas crianças na rede. Antes de 2 anos, nunca. Dos 2 anos até os seus 5, 7 anos, 1, 2 horas no dia, monitorizado, né? Você vê, né, o que essa criança está vendo, o que ela está fazendo. Um absurdo recorrente é a criança cada vez menor tendo seus iPhones, seus celulares, né? Para que dar um celular para uma criança? Fora as informações, né? As informações erradas que o pai não está monitorizando isso, né? Não consegue, o pai trabalha, a mãe trabalha, a criança está lá solta. Então, o que acontece? Antigamente falava assim, adote, né? Cuide do seu filho antes que um traficante adote. Então, assim, cuide do seu filho antes que a internet adote ele, né? Que como que eu posso dizer? Ela vai suprir um espaço que a criança não está tendo na família. É muito mais interessante você navegar
né? E a criança não vai ter o discernimento mesmo do que é certo, do que é errado. Então, assim, computador, celular, tem que ser do lado do pai, sempre monitorizado. Criança abaixo de 12 anos não tem que ter celular, não precisa de celular. Não deve ter, né? Ela não vai discernir as informações. É que nem o paralelo que eu falei, você não vai deixar seu filho de 3, 4 anos atravessar a avenida, como você vai deixar seu filho de 5 anos na internet, ou vendo filminho no YouTube? Não tem como, né? Mas é trabalhoso, né? Fora o WhatsApp também, que é um tal de... Nossa, cada coisa, né? Que as crianças né, conversam entre elas, cada imagem. A gente vê, né, como tem aliciador de menor, né? Que faz, assim, perfis falsos para poder conversar com as meninas, com os meninos. É um risco muito grande, né? E, infelizmente, começa desde cedo, quando a gente, com a criança de 8 meses que está dando trabalho chorando, a gente coloca o tablet na frente, para ser a babá eletrônica dessa criança. A criança não pode ter babá, né, eletrônica. Não. A internet, as mídias, elas nunca vão substituir os pais, né? Então, a gente tem que estar de olho e tem que falar não mesmo. E não adianta a velha frase, né? Isso eu acho que seu pai falava, minha mãe também. Ah, mas todo mundo tem, mãe. Todo mundo... Não, você não é todo mundo, né? Mas teoricamente é fácil a gente falar, a gente sabe que no dia a dia é complicado mesmo. É complicado. Mas deixa eu contar um negócio para você e contar uma coisa para o telespectador. Se tiver um oftalmo me vendo, ele pode até me corrigir. Eu tô com um problema na minha visão. Eu já estou com uma certa idade, já estou com 61 anos, e esse problema apareceu de um ano e meio para cá. O que é o problema? Eu foco muito na imagem próxima. Eu estou tendo dificuldade na imagem a longa distância. Então eu estou fazendo tratamento, tudo tal, né? Mas os especialistas dizem que esse problema que eu estou tendo, a maioria da juventude hoje, por causa do celular, que você fica próximo com a imagem do celular dos seus olhos, com 25 anos, 30 anos, nós vamos ter toda uma geração com problema visual incrível aqui no mundo, né? Você vê? Isso assim, de cabeça, eu sei que realmente a questão de você ficar nessa luminosidade do celular, focando no celular, gera prejuízo visual, né? Eu tenho meus amigos oftalmologistas, a gente sempre conversa sobre isso. Eu não sei te dizer assim de pronto qual que seria o problema que repercutiria. Mesmo porque a criançada começa a se queixar, eu encaminho para os meus colegas oftalmologistas, né? Mas, realmente, problemas visuais, né? A gente sabe, aconteceu há uns anos no Japão uma epidemia de convulsão. As crianças convulsivas por causa desses videogames, né? Porque a criançada, o videogame também né? Começa naqueles jogos e quer passar etapa, e aquele estímulo luminoso, sonoro, por um período muito grande, sobrecarregou o sistema nervoso das crianças, né? Neurologicamente, aquele super estímulo fez com que as crianças convulsionassem, para a gente ver como, lógico, toda essa interação digital vai afetar a visão, vai afetar desenvolvimento neurológico, cognitivo, né? Fora postural, né? A criançada encurvada o tempo todo, né? Tanta criançada hoje em dia já com problema nas costas, antes problema nas costas, dor na lombar, né? Que nem dizia o pessoal, era problema de idoso, né? E a criançada hoje com problemas posturais importantes, né? Visuais, auditivos também, por causa dos foninhos, né? Então, meus amigos otorrinos falam muito também dessa questão de ficar com fone, escutando música direto também, né? Os déficits auditivos. A gente tem que procurar um caminho de volta, né? É importante ter as redes sociais, é importante ter os meios eletrônicos, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que estar mais integrado mesmo com a natureza, uma alimentação mais saudável, um ritmo de vida menos acelerado, né? A gente tem que fazer esse caminho de volta, porque para onde estamos caminhando parece que não está muito legal, não. Doutora, eu queria agradecer muito a sua entrevista, ela já foi muito bom mesmo,
né? Imagina. Você falou de Estamos à tantas disposição. coisas, você falou de tantas coisas, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí final para todo o pessoal, principalmente os pais que estão com crianças até 12 anos de idade na sua casa, que você deixasse uma palavra aí de alento a todos eles, e muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Telescópio. Obrigada a você, querido, pelo convite, é um prazer, foi um prazer, estamos à disposição, né? E o que eu queria dizer para os pais, né? Para os avós também, porque às vezes tem avós que cuidam das crianças, né? Nós estamos num momento difícil, não existe verdade absoluta, né? Que nem eu falei, eu sempre acredito que todo pai e toda mãe quer acertar, né? Ninguém tem intenção de não acertar, mas a gente tem que ter fé que tudo isso vai passar, tem que ter escuta e que tem que ter amor. É a criação com apego que a gente fala. A gente escutando nossos filhos, a gente estando atento aos nossos filhos, às necessidades reais dos nossos filhos, não as expectativas que a gente cria. A chance de errar, vamos errar de todo jeito. Pai e mãe sempre erram, não tem jeito, mas a chance de errar vai ser bem menor. Então, eu queria desejar que todos se protejam, que mantenham suas crianças protegidas, e que tenham fé que tudo isso vai passar e que, tendo essa questão do acolhimento e da atenção, vai passar de uma maneira mais tranquila, se Deus quiser. Muito obrigado, se Deus, assim seja. Então, tivemos aí a palavra da doutora Cláudia Costa Parente, que falou um pouquinho para nós sobre a questão da educação de nossos filhos. Muito legal, né?